Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós precisamos estudar constituição de renda, jogo e aposta. Três contratos pequenos que nós temos no nosso direito civil e que, principalmente a constituição de renda, é uma forma contratual extremamente rara de acontecer, mas ele se trata de um contrato que ele tem um viés, um escopo extremamente assistencial. Ele visa, muitas vezes, amparar o credor mediante a percepção de um rendimento. E, dito isso, é necessário que se diga que a constituição de renda ela está prevista no Código Civil dos artigos 803 a 813. E ela envolve um contrato no qual um capital é destinado a alguém que resultará em vantagens econômicas ou em prestações periódicas, como se fossem o estilo de pensões, para a pessoa que recebe ou para uma terceira pessoa ou ainda aquele que entrega, tá? Esse instrumento, ele já era regulado pelo Código Civil de 1916, continua regulado pelo Código Civil de 2002, e ele acontece, ele sempre vai envolver valores. E esses valores, eles estão, conforme o artigo 803, eles vão sair do patrimônio de uma pessoa para ir para o patrimônio de outra pessoa. Então, o 803 diz: pode uma pessoa, pelo contrato de constituição de renda, obrigar-se para com outra a uma prestação periódica a título gratuito. Mas não é só a título gratuito, tá? Então, vamos analisar com calma esse conceito para poder entender. Quem são as partes envolvidas num contrato de constituição de renda? O instituidor, que também pode ser chamado de credor, de rentista ou de censuísta, que é a pessoa que entrega o capital, que entrega o valor, tá? Que entrega o capital dele, o patrimônio dele para outra pessoa. O rendeiro, que pode ser chamado também de censuário, que é o devedor, que é quem? Quem recebe o capital. E, normalmente, ele se obriga a pagar uma renda periódica. Por que normalmente? Porque ele vai pagar a renda quando for um contrato oneroso. Mas ele pode não pagar a renda periódica e será um contrato gratuito, tá? Em benefício daquela, ou seja, em benefício do instituidor ou em benefício de um terceiro. Então, daí nós temos uma terceira parte na relação, que é o beneficiário. Que o beneficiário pode ser o próprio instituidor, o credor, o dono do capital, ou um terceiro, que é, na verdade, o beneficiário é aquele que vai receber as prestações se for um contrato oneroso, tá? Então, o 813, ele diz, pode uma pessoa obrigar-se a, com outra pessoa, a uma prestação periódica a título gratuito. O 804 vai dizer justamente que pode ser oneroso, quando ele diz o seguinte: o contrato pode ser também a título oneroso, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a satisfazer as prestações a favor do credor ou de terceiros. E aí o 805 complementa: sendo o contrato a título oneroso, pode o credor, ao contratar, exigir que o rendeiro lhe preste garantia real ou fidejussória. O que o código quer dizer com esses dois artigos? Primeiro, o 804 vai trazer a possibilidade de ser oneroso, e normalmente é hoje em dia, e o 805 vai trazer a possibilidade de ter uma garantia se caso essas prestações não forem alcançadas, tá? É permitido que se exija da pessoa que vai ganhar o capital no início da constituição de renda que ele tenha que dar um bem seu em garantia, porque se ele não pagar as prestações periódicas, o credor tem uma certa segurança, tá?
Então, para que serve o 805? Para que o credor tenha como executar as prestações que estão devidas, que são devidas. Além disso, gente, importante cuidar o artigo 812 do Código Civil, quando ele diz o seguinte: quando a renda for constituída em benefício de duas ou mais pessoas, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais. E, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direito à parte dos que morrerem. O que o 812 quer dizer? Que quando eu posso fazer contrato de constituição de renda em relação a duas pessoas. Eu posso ter de rendeiro duas pessoas ou mais do que duas pessoas, não tem problema. E se o meu contrato não disser quanto equivale a cada um, a gente entende que se divide de forma igual. E aí, neste caso, se uma dos rendeiros falecer, a renda se extingue na parte que seria respectiva a ele, correspondente a ele. Só não vai extinguir em relação a esta parte se no contrato dispuser de forma diferente, tá? O 551 é importante quando eu analiso isso, e o 551 está lá na parte de doação. Só que, por quê? Porque quando ele for um contrato gratuito, vários doutrinadores entendem que se trata não de uma constituição de renda, e sim de uma doação. E aí, lá no 551, diz que quando a doação em comum for a mais de uma pessoa, ela vai se entender dividida por igual. É a mesma coisa que se faz aqui. Só que no parágrafo único de lá, diz que se os donatários forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Então, o que a maioria da doutrina entende? Que quando a constituição de renda for feita em relação a duas ou mais pessoas, e uma dessas falecer, extingue-se ali a Constituição. Agora, se for casal, tá? Se forem marido e mulher, e aí eu tenho que subentender todos os tipos de família que nós temos hoje, tá? Se for casal, o que eu tenho? Subsiste a totalidade do ato da liberalidade para o cônjuge sobrevivo. Aí, neste caso, se um dos rendeiros morrer, o outro fica com toda a constituição de renda, tá? Quanto a isso, o professor Pablo Stolze, ele defende que essa conclusão ela pode ser alcançada, aplicada aos contratos a título gratuito, porque somente a eles se aplicam, por equiparação, as regras referentes à doação. Então, e nesse sentido, os outros doutrinadores também caminham, no sentido de defender que esta cláusula, esta aplicação do artigo 551 só é válido nos casos em que a constituição de renda for a título gratuito. E falando sobre a questão de gratuito e oneroso, nós precisamos pensar nas características, na classificação desse contrato. Primeira classificação, ele pode ser gratuito ou oneroso, como eu acabei de explicar. E isso está nos primeiros artigos da Constituição de Renda. A segunda situação é em que ele vai ser bilateral ou sinalagmático, se for oneroso. Agora, defendem alguns que se for gratuito, ele será unilateral, tá? Por quê? Porque só vai reverter a renda para o rendeiro e o instituidor não vai ganhar nada com isso, também não vai ter nenhuma obrigação com isso. Então, nesse sentido, há uma discussão doutrinária se seria bilateral ou se seria unilateral, e aí se entende que seria bilateral se for oneroso e unilateral se for gratuito. Ele também será comutativo. Por quê? Se o devedor dá renda ao receber o capital, o que ele se obriga? Ele se obriga a pagar um certo número de prestações, né? Então, ele seria comutativo. Nesse sentido, também há uma pequena divergência, porque o professor Risardo,
ele defende que pode ser aleatório. Se a execução do encargo depender da duração da vida, que a gente vai ver que ela pode ser por prazo determinado ou duração da vida, o Risardo entende que aí se abre a possibilidade dele ser aleatório, tá? Porque não se sabe quanto tempo a vida da pessoa vai durar. O professor Pablo Stolze, por outro lado, ele diz que não se figura razoável ser aleatório o contrato de constituição de renda, que sempre seria comutativo, que mesmo que seja pela vida, se sabe que um dia a vida vai acabar, então permaneceria sendo comutativo, tá? Outra característica, outra classificação é que esse é um contrato real. Ele vai acontecer no momento da entrega do bem, do dinheiro, do bem imóvel, do imóvel, ou seja, do capital, tá? E aí ele se efetiva. Ele também é formal. E isso está expresso no artigo 807, do Código Civil. O 807 diz: o contrato de constituição de renda requer escritura pública. Como requer escritura pública, requer, na verdade, uma formalidade. Então, ele é um contrato formal. Ele só vai acontecer através de uma escritura pública, tá? Mesmo que envolva renda em valores ou um bem imóvel, não importa. Para eu ter constituição de renda, eu preciso ter uma escritura pública. Outra característica, por ser um tempo certo ou determinado, ou por vida. Onde está isto? Artigo 806 do Código Civil. O contrato de constituição de renda será feito a prazo certo, ou seja, a prazo determinado, ou por vida, que quer dizer durante a vida, podendo ultrapassar a vida do devedor, mas não a do credor, seja ele o contratante, seja terceiro. O que o artigo 806 quer dizer? Que não se mantém a obrigação de prestar assistência, prestar renda depois da morte do beneficiário, tá? Por quê? Porque é estabelecida em relação a ele a obrigação. Se institui a obrigação de pagar algo, de dar algo, sempre em favor de uma pessoa viva. O mesmo não acontece com a morte do prestador ou do rendeiro, tá? Então, se o beneficiário da renda, quem é o beneficiário da renda? Ou um instituidor ou um terceiro. Se o beneficiário da renda falecer, ali falece também a constituição de renda. Agora, porque eu só posso pagar as prestações para uma pessoa viva. Agora, se quem presta, se o rendeiro morre, os seus herdeiros vão prosseguir pagando as prestações que ainda são devidas, mas até as forças da herança, não adiante das forças da herança. Então, por exemplo, se o Gabriel é o devedor, Gabriel é o rendeiro, Gabriel é o que recebeu o capital lá no início da constituição de renda. Ele morre. O bem que ele recebeu lá no início é transmitido ao filho dele. O bem é dele, o domínio é dele, é transferido para o filho dele. E o filho dele vai continuar pagando a renda ao credor, ao instituidor da constituição de renda, até o final do prazo estabelecido ou até a morte daquele que deu o capital. Por outro lado, se aquele que deu o capital, se aquele que instituiu morrer, o contrato é imediatamente extinto. O prazo certo, ele se revela quando se estipula um determinado número de anos. E o vida quer dizer durante o tempo de vida do beneficiário, tá? Outro artigo importante é o artigo 808 do Código Civil, porque o artigo 808 traz uma hipótese de nulidade. O 808 diz o seguinte: é nula a constituição de renda em favor de pessoa já falecida
ou que nos 30 dias seguintes vier a falecer de moléstia que já sofria quando foi celebrado o contrato. Um dispositivo lógico. Por quê? Se eu não posso constituir renda, a não ser de pessoa viva, eu não posso fazer, é nulo qualquer contrato de constituição de renda que eu faça em favor de uma pessoa que já faleceu. A primeira parte é básica. Agora, a segunda parte do artigo diz, ou que nos 30 dias seguintes vier a falecer de moléstia que já sofria. E aí é necessário que se diga, a moléstia já tem que existir. Se a pessoa morre de acidente de trânsito, não é uma moléstia que já existia. Se a pessoa morre de velhice, não é uma causa que já existia, porque velhice não quer dizer que tu vai morrer amanhã ou nos próximos dias, tá? A doutrina, inclusive, traz a questão de gravidez. Gravidez não é causa de tornar nulo a constituição de renda, certo? Aí, outros artigos importantes, todos eles são, mas outros artigos que devem ser analisados é o 810 em diante. O 810 diz, se o rendeiro ou censuário deixar de cumprir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda acioná-lo, tanto para que lhe pague as prestações atrasadas, como para que lhes dê garantia das futuras, sob pena de rescisão do contrato. Olha aí as causas de rescisão do contrato, as causas de extinção do contrato de constituição de renda. Estão no 810. 3 motivos de rescisão. Primeiro, se atrasar o rendeiro as prestações, tá? Segundo, se ele atrasou, ele foi acionado para pagar, ele não pagou. E terceiro, se as condições econômicas tornam duvidoso o pagamento da renda, tá? E não foi oferecido nenhuma segurança. Se há dúvidas se o rendeiro vai poder pagar e ele não ofereceu nenhum tipo de segurança em relação a isso. Ou seja, existe uma condição tácita no contrato e essa condição tácita, ela está sempre presente. O 811 vai complementar isto, quando ele diz o seguinte, o credor adquire o direito à renda dia a dia, se a prestação não houver de ser paga adiantada no começo de cada um dos períodos prefixos. O que se quer dizer? Eu estabeleço, quando eu vou fazer o contrato, como é que essa renda vai ser paga. Mas a cada dia nasce o direito a uma parcela da renda. Cada dia uma parcelinha da renda. Mas eu posso estabelecer quando que essa renda vai ser paga. Então, normalmente é paga aqui, é estabelecido que será pago uma vez no mês. Tem problema? Não, não tem. Agora, tem que ser estabelecido algo no contrato, tá? Essa é uma... E aí que entra o pulo do gato em relação à constituição de renda, porque há uma cláusula resolutiva, tá? Tácita, implícita no contrato, que é justamente a cláusula que vai trazer a rescisão do contrato, e se houver essa rescisão, vai retornar tudo isso ao status quo. Então, a propriedade que foi transferida vai voltar, a compensação de renda vai ter que acontecer. Então, por isso que tem que se cuidar muito em relação aos artigos 810 e 811. O 813, ele vai dizer que quando for uma renda constituída a título gratuito, pode, no ato da Constituição, o instituidor ele se tornar isento de todas as execuções pendentes e futuras. Mas isto é na renda constituída a título gratuito, não na renda constituída a título oneroso. Essa, na verdade, é uma cláusula de impenhorabilidade, tá? E esta cláusula de impenhorabilidade só vai existir, só vai valer se foi feito o registro
no registro público, certo? Se não houver o registro no registro público, há uma discussão doutrinária que aí não valeria esta cláusula de empenhorabilidade. Quais são os efeitos desse contrato de constituição de renda? Qual o efeito que eu tenho em relação a um contrato de constituição de renda? Os efeitos, eles estão previstos no artigo 809. O artigo 809 diz: os bens dados em compensação da renda caem desde a tradição no domínio da pessoa que por aquela se obrigou. O que o artigo quer dizer com isso? Que a partir do momento da aquisição, da entrega, da tradição, os efeitos da constituição de renda existirão. Então, desde o momento em que ele passa a ser proprietário, o rendeiro ou censuário, ele vai acabar suportando todos os riscos decorrentes da nova tradição. Quando é que acontece essa aquisição? Se for bem imóvel, a tradição acontece na entrega, né? E se for bem imóvel, a partir do registro imobiliário. Só que tem um porém, evicção o instituidor vai suportar. Mas se o bem perecer, o rendeiro tem que continuar pagando as prestações. Tá? Por último, a extinção do contrato, ela acontece pelo advento do termo, se for por tempo determinado, pelas causas previstas no artigo 810, as 3 causas de rescisão, pela morte da pessoa beneficiada com a renda, pela morte do rendeiro, quando isso for estipulado como causa de cessação da renda, pela morte do doador, se eu estiver falando de uma constituição de renda gratuita, lá pelo 545 do Código Civil, pela ausência declarada do credor, porque é uma morte presumida e aí tem as mesmas consequências da morte real. Também por qualquer causa de anulação, redução ou revogação da doação, também se for caso de constituição de renda unilateral. Pelo perecimento do imóvel, quando estiver vinculado ele à renda, tá? E aí só não vai ser se houver subrogação. Pela inoficiosidade, quando for constituição de renda a título gratuito, pela ingratidão, se a renda for uma liberalidade, pela remissão concedida ao devedor, pela renovação e pela confusão e pela prescrição e decadência. Todos esses casos podem levar à extinção do contrato de constituição de renda. No início do vídeo, eu disse para vocês que eu iria trabalhar constituição de renda, jogo e aposta. Essas são as informações mais importantes quanto à constituição de renda, que, como eu disse, cada vez mais em desuso. Agora, nós também precisamos trabalhar o jogo e a aposta. E o jogo e a aposta são trabalhados juntos no Código Civil, do artigo 814 até o 817. É pouquíssimos artigos que têm a esse respeito. E aí, primeiro, a gente precisa entender a diferença entre os dois. O que é o jogo e o que é a aposta. O jogo e a aposta, eles trazem como semelhança estarem vinculados a um acontecimento incerto. Mas o jogo, ele é um contrato em que as partes se obrigam a pagar certa importância em dinheiro ou através de um bem, a uma delas que é considerada a vencedora de um acontecimento incerto, tá? Então, o jogo é um acordo de vontades que tem por objeto pagar uma quantia a quem vencer aquele jogo, tá? A quem for favorecido na sorte, na diversão, na competição. A aposta, ela acontece quando 2 ou mais pessoas prometem entre si satisfazer uma soma ou entregar um certo bem
aquela pessoa ou aquelas pessoas cuja opinião ou afirmação prevalecer diante de um acontecimento incerto. Ou seja, nesse caso é um contrato entre duas ou mais pessoas que têm opiniões diversificadas sobre um assunto. E essas pessoas se obrigam a pagar uma quantia àquela ou aqueles contratantes que o ponto de vista for verdadeiro, tá? As duas trazem o acontecimento incerto e as duas são trabalhadas juntas. Por quê? Por causa da questão da alea, ou do azar, ou da sorte, que é essencial. O fator sorte, ele é essencial porque não se sabe qual é o resultado daquele acontecimento incerto. Tá? E nos dois vai haver uma vitória de uma parte e derrota da outra parte. No contrato de jogo, nós temos a participação dos contratantes, né? E deles depende o ganho ou a perda. Deles depende. Agora, na aposta, a ação dos envolvidos não é elemento essencial. Por quê? Porque os disputantes da aposta, eles não participam, não influem no ganho ou na perda, ou no acontecimento. Então, esta é a diferença entre eles. E aí nós temos 3 elementos que compõem tanto o jogo quanto a aposta. O primeiro elemento, tem que haver um acordo de vontade entre as pessoas, né? Sem esse acordo de vontade não tem nem jogo nem aposta. O segundo, tem que haver uma proposta de prestação em dinheiro ou em outro bem, né? Em valor. E esse objeto, se eu vou envolver um objeto, ele tem que ser determinado ou determinável. E por terceiro, eu tenho que ter um risco, porque existe um risco que os figurantes eles se expõem porque eles querem obter uma vantagem ao final. Então, se o evento já aconteceu, sempre vai ser caso de aposta. Se o evento ainda não aconteceu, vai ser caso de jogo. Mas, no caso de aposta, você vai apostar o desfecho de certo acontecimento, o final de certo acontecimento. Enquanto que no jogo, tu não pode ter esse evento já acontecendo, porque vai depender justamente do teu jogo para chegar naquele resultado que tu defende. E aí, tem alguns pontos importantes nesse contrato que a gente precisa trabalhar. Os jogos, eles vão se classificar em lícitos e ilícitos. Os lícitos são aqueles que são feitos para mero divertimento, que é trabalhado força, é trabalhado destreza, é trabalhado coragem. Aí a gente tem como exemplo o futebol, o xadrez, o bilhar, o boxe, inclusive os jogos de carta, em que o ganho e a perda, eles dependem da habilidade das pessoas que estão jogando. Agora, nós temos também os jogos ilícitos. E os jogos ilícitos são aqueles jogos que o resultado ele depende só da sorte. E não raramente os jogos ilícitos, eles se configuram como uma contravenção penal, como é o caso do jogo do bicho. Ele é chamado de um jogo do azar. E aí o ganho ou a perda, eles dependem exclusivamente só da sorte. E sendo assim, eles são ilícitos porque eles não são previstos na lei, não são autorizados pela lei. Todo aquele que não é previsto em lei é considerado ilícito e não será protegido em hipótese alguma, tá? Outra informação importante é que o jogo e a aposta, eles estão numa zona fronteiriça entre o lícito e o ilícito, como se pode ver. Então, o elemento essencial para que haja algum tipo de proteção pelo Código Civil é justamente que ele seja um jogo lícito. Mas não existe nenhuma ação a ser proposta para dar amparo a efeitos jurídicos.
O artigo 814, por exemplo, ele vai falar um pouco nisso e vai poder nos estabelecer algumas coisas. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a dívida que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. O que esse artigo quer dizer? E esse é o principal artigo, quem sabe, da parte de jogo e aposta. O artigo 814, ele justamente quer dizer que, fora o caso em que a pessoa é menor ou interditada, e aí, por ser menor ou interditada, há uma proteção, que é uma exceção, ou se verificar se o emprego do dolo para ganhar o jogo, fora esses casos, eu não posso cobrar dívidas de jogos ou de apostas. Mas, se a pessoa pagou, ok. Se entregue voluntariamente o valor, não cabe o direito de repetir, não cabe o direito de pedir de volta, tá? Não era exigível, mas não era indevida. Ou seja, se você pagou, pagou. Agora você não pode pedir de volta. Você só vai poder pedir de volta se for o caso das exceções previstas no artigo 814, se verificar o emprego de dolo ou se for envolver um menor ou uma pessoa interditada. Por que do menor ou do interditado? Porque se entende que a parte vitoriosa se valeu justamente da insegurança, da inexperiência do menor ou da incapacidade do interdito para ganhar. Quanto à questão do dolo previsto na primeira hipótese, é fraude em sentido amplo. E aí se inclui deslealdade, se inclui incorreção do vencedor, se inclui trapaça, tá? Então, esse artigo 814, ele é extremamente importante. Outra questão importante é que a Loteria Federal e a Loteria Estadual é que constituem, por exemplo, algumas formas autorizadas de jogo ou de aposta. E aí, nesse caso, gera direito e obrigações conforme algumas legislações brasileiras. A Loteria Federal, ela tem livre circulação no território nacional e a estadual no território do próprio estado. Então, ali, naquele território, elas vão poder legislar e estabelecer quais os jogos ou quais as apostas que podem acontecer. O 814, no parágrafo 2º, ele vai dizer justamente que o preceito contido nesse artigo tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos. E o parágrafo 3º, ele vai dizer, excetuam-se igualmente os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares, ou seja, tem que haver essa regulamentação e essa autorização para que eu possa fazer esse jogo ou esta aposta e ser protegida em alguma medida pela legislação, tá? Então, a conclusão que se tira disso é que o reconhecimento de efeitos jurídicos a algum jogo ou a alguma aposta ou alguma competição se dirige justamente àquelas autorizadas pela legislação, tá? E qual é a classificação desses contratos de jogo ou de aposta? Ele é um contrato bilateral, por óbvio, tá? Ele é um contrato aleatório por essência, ele sempre será aleatório, porque disso resulta, inclusive, a sua própria conceituação, né? É da natureza dele que se tenha essa subordinação a uma sorte ou a um azar. Quem não assume risco não joga nem aposta. E ele é um contrato oneroso, por óbvio. Por quê? Porque as duas partes que jogarem ou as duas partes que apostarem vão colocar somas de valores em jogo ou na aposta
E disto vai valer para ter um resultado. E aí, para a gente poder encerrar, o parágrafo 1º do artigo 814, ele diz que estende-se esta disposição a qualquer jogo que encubra ou envolva reconhecimento, inovação ou fiança de dívida de jogo. Ou seja, isso equivale a afirmar que as dívidas que são dívidas de jogo ou dívidas de aposta, elas não obrigam. E não se pode, com isso, cobrar voluntariamente uma quantia paga a menos que nas questões de dolo e nas questões de interdito ou menor. Por quê? Porque se é viciado na origem, a dívida não pode ter validade. Por quê? Porque ela é viciada na origem. Então, não vai poder, justamente por isso, encobrir, transformar em outra coisa, só para que se possa cobrar isto. Só para que se possa cobrar a dívida. A jurisprudência, ela, em alguma medida, as decisões, em alguma medida, já trabalharam o tema. E já trabalharam justamente neste sentido, no sentido do parágrafo 1º do artigo 814. Agora, o terceiro de boa-fé, ele pode cobrar judicialmente o valor constante no título, se houver um título. Se há um título originário daquilo, ele pode cobrar, se ele for um terceiro de boa-fé, porque ele não sabe a origem deste título. Então, se ele tem o título, ele vai cobrar, mas ele terá que estar de boa fé para que ele não seja, para que ele possa ser alcançado pela garantia de estar cobrando um título devido. O 815 do Código Civil vai dizer que não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar. E aí, quanto a isso, nós precisamos pensar o seguinte primeiro. Se você emprestou no momento do jogo ou no momento da aposta e era um empréstimo para isto, que você sabe que era para isto, você não pode exigir que a pessoa te devolva. Por quê? Porque você estava incentivando a pessoa a jogar ou apostar. Então, a regra diz que você não pode pedir a devolução desse valor, tá? Mas, se não foi no exato momento de apostar, a doutrina vai dizer, não. Daí não cabe não poder pedir reembolso. Tem que acontecer durante o jogo. Tem que acontecer de forma contemporânea ao jogo ou à aposta. E o empréstimo tem que ser direcionado à prática do jogo ou à prática da aposta. Senão, não vai incidir a hipótese deste artigo, do não cabimento de reembolso, se o mútuo, se o empréstimo é feito a alguém que vai praticar, mas a pessoa não sabe que é para esse fim. Tá? E sorteio? Sorteio é jogo ou aposta? O artigo 817, o último artigo desse conteúdo, vai dizer que sorteio para dirimir questões ou dividir coisas comuns considera-se sistema de partilha ou processo de transação, conforme o caso. Ou seja, quando há um sorteio, não tem jogo nem aposta. A finalidade do sorteio não é nem divertimento e nem ganho das partes. A finalidade do sorteio é para solucionar questões, para resolver um problema, e aí, nesse caso, vai equivaler à transação, as regras de transação. Ou então, é para dividir coisas comuns, no sentido de que é para separar o quinhão de cada parte, tá? E aí não tem pretensão de ganho ou de perda, tem pretensão mais de organizar, para que cada um tenha o seu quinhão. Nesse caso, é considerado partilha, certo? Essas são as informações gerais quanto ao jogo e à aposta.
tá? Lembrando sempre que nós precisamos pensar na licitude ou na ilicitude desses atos, desses jogos, dessas apostas. Quando há permissão legal, eu vou ter uma certa proteção. Quando não há previsão legal, eu não tenho proteção em relação a isso. Por isso, muitas vezes, nas ações judiciais, na prática judicial, o que a gente vê é as pessoas tentarem cobrar dívidas decorrentes de jogos ou de apostas, mas não estabelecer a origem desta dívida, ou seja, jamais dizer que ela se originou de um jogo ilícito ou de algo não protegido legalmente, certo? Em breve voltaremos com novas matérias, novos estudos. Até mais.